Boa noite. Hoje, dia 1º de junho de 2026. E hoje, como prometido, nós vamos trabalhar com a Arca de Noé, uma promessa já antiga. Muito bem. Eu há muito tempo queria fazer um módulo de estudo sobre as histórias do Antigo Testamento. Mas, no fim, eu acabei desistindo. Ia ser, assim, extremamente complexo, né? Levar alguns anos de pesquisa. E o pior é que tudo que eu ia vendo, eu achei, assim, excessivamente sanguinário, violento. Aí eu desisti. Eu falei, não dá, não dá, não aguento isso, não. Tá? Eu desisti, então aí eu vou focalizando um ou outro conforme vai aparecendo. Pronto. Boa Boa noite. noite. Então vamos lá. Agora eu começo mesmo. Muito bem. Então, como já tinha sido prometido, opa, já tinha sido prometido que eu focalizaria a Arca de Noé. Eu prometi isso para Teresa e o marido dela, que é Rubão, né, já há um bom tempo. E aí até que enfim aconteceu. Então vamos lá. Boa noite. Iluminações 4, a Arca de Noé. Então, começamos com uma explicação. O relato, com data de 2025, deixa eu só ver isso, só um momentinho. Ai, que coisa, eu corrigi hoje e não salvei. Que pena, mas tudo bem, vou corrigir amanhã. Então vamos lá. Obrigado pelo aviso. A Arca de Noé. O relato da Arca de Noé não se oferece como crônica histórica. Então não é exatamente uma história, uma coisa da história mesmo. É um relato simbólico, né? Então não é uma crônica histórica, mas como revelação simbólica da condição humana. O dilúvio representa a dissolução do mundo antigo, isto é, o colapso da consciência separada do ser. Outra vez, o pecado original, né? Colapso da consciência separada do ser. Pronto. Pronto. Bom, muito bem. Então, agora que nós estamos aqui, eu acho que agora está todo mundo, então eu começo de novo. A Arca de Noé. O relato da Arca de Noé não se oferece como crônica histórica, mas como revelação simbólica da condição humana. O dilúvio representa a dissolução do mundo antigo, isto é, o colapso da consciência separada do ser. Como eu falei, é sempre isso, é o pecado original. A corrupção da terra traduz a corrupção interior. A violência manifesta a fragmentação da psique, do psiquismo. As águas que tudo cobrem indicam o retorno ao caos primordial, ao indiferenciado. Não se trata de punição moral, mas de purificação do ser. Toda forma ilusória, quando se afasta do fundamento do ser, caminha inevitavelmente para a dissolução.
é preciso morrer para que se possa renascer. Então vamos ver isso aqui. Olha, não se trata de punição moral, não é um castigo, é purificação do ser. Aí está escrito aqui uma coisa muito séria. Toda forma ilusória, quando se afasta do fundamento do ser, caminha para a dissolução. Então, é um problema você dizer não para Deus. Como os fariseus fizeram. É complicado. É preciso morrer para renascer. Na verdade, já aprendemos na espiritualidade do mundo inteiro que, na verdade, ninguém morre. Até no Bhagavad Gita tem isso explicitamente. Então, ninguém morre, mas é preciso recomeçar. Então, o que quer dizer isso? A história do mundo antigo é extremamente semelhante à história da figueira que nós estudamos no Evangelho. A figueira não respondeu um comando divino. Simplesmente não respondeu. Todo ser responde ao ser divino. A natureza parou quando Jesus andou sobre as águas. Mas morrer o velho, o homem velho, para nascer o homem novo, sem dúvida, foi no ponto. Tá? Então, a natureza inteira responde. Agora, lembrem-se, a criação foi feita com liberdade. Então, os seres têm a liberdade de dizer não. Só que quando eles dizem não, eles se voltam de costas para Deus, de volta para a luz, projetam a própria sombra. Então, quando diz não a Deus, o que é que acontece? Abraça a impermanência. O ciclo samsara, o ciclo das reencarnações infinitas, né? Como morrer e renascer, morrer e recomeçar. Então tem que começar de novo. Por isso que a figueira se secou. Não é? Os discípulos falaram, ele amaldiçoou a figueira, mas eles não entenderam. Ele não amaldiçoou nada. Simplesmente a figueira não respondeu ao comando divino e aí não tinha outro caminho a não ser recomeçar. Então, de muitas pessoas que eu conheço, às vezes eu não deveria julgar, mas como humano julgo, e muitas pessoas eu olho e falo assim, olha, jogou a vida fora. Não deveria julgar, mas jogou. Jogou, não vai ter outro jeito, só renascendo para refazer tudo. Morrerão? Claro que não. De verdade mesmo? Claro que não. Mas vão ter que renascer. Vão ter que começar de novo. Perderam a oportunidade. Então, a vida, a experiência, ela é pedagogia, como diz o Clemente de Alexandria. É ensinamento. Você jogou o ensinamento fora. Então, só tem um jeito. Repetir de ano. Simples assim. Mas não é castigo. É porque você se virou de costas, não quis o ensinamento. Então tem que começar de novo, não tem outro jeito. Então, o mundo antigo é semelhante à figueira. Ele se recusou a aceitar. Tá? Então aí não tem jeito. Só que é tratado de uma forma coletiva. O mundo, a arca, mas esse coletivo é reflexo do indivíduo. Por isso que eu comparei com a figueira. Então vamos lá. Então, aqui está dizendo, quando você se afasta do fundamento do ser, você vira de costas para Deus, caminha inevitavelmente para a dissolução, porque você abraçou a impermanência, projetou sombra sua mesma e mergulhou nela. Então é preciso morrer para que se possa renascer. Uma necessidade gerada pela própria pessoa por ter virado de costas. Bem,
Noé não é apenas um homem virtuoso no sentido ético, mas a imagem da consciência desperta, do centro interior que permanece quando tudo ao redor desmorona. Então, pode não ser perfeitamente desperto, mas ele consegue permanecer quando o mundo desmorona. Mais uma vez, eu lembro a vocês, tudo que nós estudamos na segunda-feira mesmo, nesta apostila, sobre o fio da navalha. Mesma coisa. O mundo desmorona, mas nós atravessamos permanecendo em Deus. Ele, Noé, escuta a voz antes que a tempestade comece. Então quer dizer que ele nunca se voltou de costas. Constrói a arca no silêncio da obediência interior. Preserva em si o Logos, que é o Cristo, o Logos, quando a antiga ordem se desfaz. Então ele permanece firme, leal, fiel, né? Obediente, porque ele conhece a voz, ele não se voltou de costas. A arca não é simplesmente um barco, é um santuário flutuante, um templo erguido no meio do caos. Portanto, simboliza que haja o que houver, firmes em Deus, nós atravessaremos qualquer dilúvio. Vamos adiante. No nível místico, a arca, simboliza o espaço interior de recolhimento, coração guardado em Deus. O símbolo de fora é a mesma coisa do lado de dentro. Então, o coração guardado em Deus, atravessando as águas da vida. Lembro também o Evangelho, quando Jesus andou nas águas, primeiro os discípulos estavam no barquinho, desesperados, vamos morrer! E esse barquinho somos nós, nas águas da vida. Mas permaneça. Jesus fala, permaneça em mim, permaneça no meu amor. Bem, então, no nível místico, a arca simboliza o espaço interior de recolhimento, coração guardado em Deus. Separada das águas, a arca, ela não luta contra elas. Lembra não resistir ao mal? Ela não luta, ela não combate, ela flutua. Ela não possui leme, não tem para onde ir. Porque ela não é conduzida pela vontade humana, mas pela ação silenciosa do Espírito. Portanto, tudo que é necessário é permanecer em Deus e estar alinhado com Ele. Faça-se a tua vontade. É o lugar, a arca, onde a alma aprende a abandonar o controle e a confiar. Quem quer controlar? O ego. Então, no coração, que é a arca, a alma abandona o controle e confia. Nem leme tem que confiar total. Dá o passo no abismo para ser sustentado pela mão de Deus. Os animais levados para dentro da arca representam as forças primárias do psiquismo: instintos, impulsos, medos, vitalidade, agressividade, sexualidade. Eles não são exterminados. Não há pecado para ser exterminado. Impulso, instinto, vitalidade, sexualidade. Não, eles são preservados e ordenados. O caminho espiritual não destrói a natureza, mas a integra no espaço sagrado. Portanto, o caminho espiritual não está para condenar nada, e sim para ordenar. Tudo que é humano é recolhido no interior do santuário, representado pelos animais. Tudo que é humano é recolhido no interior do santuário.
Mas o santuário é sagrado, tudo está no lugar certo. Os 40 dias do dilúvio marcam um tempo de gestação, um tempo de prova, 40, né? Como em todos os grandes relatos bíblicos de transformação. Eu agora, quando a gente estudou o Evangelho, eu botei um anexo com várias citações de 40 dias ou 40 anos. Agora eu não lembro. A única que eu lembro foram os 40 dias no deserto de Jesus. Então simboliza sempre prova, gestação para alguma coisa grandiosa que vem depois. Então, tudo que é humano é recolhido no interior do santuário, 40 dias de prova, mas não é castigo, é útero. Não é condenação, mas processo de transfiguração. É hora de transformar, de aceitar a transformação. O velho mundo se desfaz para que um novo possa surgir. Aí Cidacélia colocou, morreu um homem novo, velho, nasceu um homem novo. O velho mundo se desfaz para que um novo possa surgir. Entre o indivíduo e o mundo, um é espelho do outro, é a mesma coisa. É renascer o homem novo, espiritual mesmo. É isso mesmo. A pomba enviada por Noé é símbolo do espírito. Enquanto não encontra terra firme, retorna. Quando a nova realidade está pronta, já não volta. O espírito só repousa quando a nova consciência se estabiliza. Não se estabiliza nos 40 dias, né, de gestação, de provação. Por fim, o arco-íris sela a reconciliação dos opostos. Céu e terra, transcendência e imanência, luz e água. Sim, o relato diz que depois que eles atravessaram as águas, desceram numa terra nova, aí Deus colocou no céu o arco-íris como sinal de aliança dele com a humanidade e que não mais repetiria essa purificação tão drástica e tão coletiva. Então, ele botou o arco-íris no céu. Deus não muda. O que muda é a forma humana de ver o mundo. É projeção mental ver o mundo. Deus não muda. O que muda é a forma humana de ver o mundo. Tinha que haver uma transformação. A destruição já não se repete porque a consciência foi transformada. Está dizendo que a destruição não se repete porque a aliança do arco-íris era justamente para dizer isso, que não ocorreria de novo. Então, a destruição já não se repete porque a consciência foi transformada. O relato inteiro descreve o colapso do mundo ilusório, o recolhimento no centro do ser, a travessia do caos, que nem o fio da navalha, a preservação da essência, a verdade que eu sou, e o nascimento de uma nova visão. A arca é o coração silencioso onde o mundo morre e renasce. Bom, muito bem. Então, essa é a explicação simbólica da arca. Agora, nós vamos para os nossos autores e vamos ver o que é que eles dizem a respeito. E o primeiro é Gregório de Nissa, 335 a 395 depois de Cristo, bem antigo. Bom, diz o Gregório de Nissa, o dilúvio ensina que toda forma que se afasta do bem tende à dissolução. Eu disse isso. Se você vira de costas para Deus, você abraça a impermanência. Então, repito,
O dilúvio ensina que toda forma que se afasta do bem tende à dissolução. A alma que se entrega às paixões constrói para si mesma um abismo. Em outras palavras mais orientais, a pessoa colhe aquilo que ela planta, a lei do karma, ela cria para si mesma um abismo. Então, a alma que se entrega às paixões constrói para si mesma um abismo. Mas quando se volta para o alto, encontra na arca da virtude um refúgio seguro. Então, há sempre uma arca, mas é preciso querer. A travessia das águas é a passagem da ignorância para o conhecimento, da confusão para a simplicidade interior. O homem velho morre nas ondas. O homem novo nasce quando a terra aparece novamente. Tá aí o homem velho e o homem novo, de fato. Falei que tinha ido no ponto. O homem velho morre nas ondas. O homem novo nasce quando a terra aparece novamente. Não se trata de destruição, mas de transformação, porque tudo é ilusório, ninguém morre realmente. A água apaga a forma antiga para que outra mais pura possa surgir. A arca, elevada acima do caos, mostra que aquele que se une a Deus não é dominado pelas circunstâncias. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Aqui ele resumiu de uma forma brilhante. A arca elevada acima do caos. Podemos atravessar como no fio da navalha, podemos atravessar o caos. A arca elevada acima do caos mostra que aquele que se une a Deus não é dominado pelas circunstâncias. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Flutua sem afundar. É guiado sem leme. Atravessa sem se perder. Espera e confia sem desespero. Pois sua esperança não está nas margens visíveis, mas na promessa invisível. É dar o passo no abismo sustentado pela mão de Deus. Então, bonito o texto do Gregório de Nissa. Agora, nós vamos para Santo Efrem, o sírio. 306, 373 depois de Cristo, mais ou menos na mesma época. Muito antigo. A arca foi moldada como um ventre que carrega o mundo. Dentro dela, a criação inteira repousava como criança ainda não nascida. As águas cercavam-na como paredes líquidas, e no interior a vida esperava o seu tempo. Então, como um útero, como uma criança não nascida, as águas cercavam como paredes líquidas, como a barriga da mãe. Assim como o útero guarda em silêncio o futuro, assim a arca guardava em segredo a nova terra. As ondas cantavam o luto do mundo antigo. Mas dentro da arca havia cântico escondido. O caos fazia ruído por fora, mas por dentro reinava a ordem invisível. Pois o Senhor fechou a porta, e aquilo que Deus fecha, nenhum homem abre. A arca tornou-se casa selada, santuário protegido,
câmara nupcial, onde a criação aguardava seu esposo. Então, um tempo de espera, um tempo silencioso de entrega. A arca flutuando na água sem leme, assim como Joel Goldsmith diz que nós temos que ser que nem o gelo flutuando na água. Os animais entraram como convidados de um banquete que ainda não havia sido servido. O leão deitou-se perto do cordeiro. O pássaro repousou ao lado da serpente. Não porque tivessem mudado de natureza, mas porque a paz do Criador pairava sobre eles. Onde o nome habita, as inimizades se calam. Trecho de extraordinária beleza, né, que diz por que os animais não se atacavam. Eles não mudaram de natureza, mas a paz de Deus pacificava o coração de todas as criaturas. Então, os animais entraram como convidados de um banquete que ainda não havia sido servido. O leão deitou-se perto do cordeiro, o pássaro repousou ao lado da serpente. Não porque tivessem mudado de natureza, mas porque a paz do Criador pairava sobre eles. Onde o nome habita, as inimizades se calam. Noé tornou-se sacerdote do mundo. Oferecia silêncio em vez de palavras. Espera em vez de sacrifícios. Seus dias eram orações sem voz. Ele caminhava dentro da arca como dentro de um templo, tocando a madeira como quem toca um altar. Cada passo era louvor, cada respiração era incenso. Quando a pomba saiu, levou consigo o suspiro da arca. Voltou trazendo a esperança presa ao bico. Era pequeno o ramo, mas grande o anúncio. O mundo recomeçava com uma folha. O primeiro verde depois da morte é mais forte do que todas as florestas. E quando a porta se abriu, a criação saiu como recém-nascida. A luz feriu os olhos, acostumados ao escuro, mas era ferida de alegria. A terra respirou novamente, como quem desperta de um sonho pesado. O arco no céu foi o sorriso de Deus, estendido sobre a ferida do mundo. A arca ficou para trás, como a concha depois do nascimento. Mas sua memória permanece no coração dos justos. Pois, sempre que o mundo se afoga, Deus constrói uma arca no silêncio de um homem. Sempre que as águas sobem, o Altíssimo prepara um ventre onde a vida não morre. Nós tiramos daqui, então, que o essencial é voltar-se para Deus, confiar em Deus, seguir firme na fé, permanecer em Deus. Em resumo, uma coisa que eu cito sempre aqui
que veio do Marcelo, aprendi com o Marcelo isso. Dizer sim a Deus, como Maria disse. Inclusive, na próxima aula, eu estou seguindo, incluindo textos novos, de acordo com as coisas que aparecem. E na próxima aula, está programado eu falar justamente sobre dizer sim a Deus. Eu fui levado a elaborar um texto a partir do que a gente vive aqui. Primeiro, um texto dizendo por que as pessoas dizem não a Deus, a figueira, o mundo antigo, do dilúvio, por que elas dizem não, e depois, em seguida, dizer sim a Deus. Tá? Próxima aula, não sei se o não e o sim, mas é o que está na sequência, é o que vem em seguida. Então vamos lá. Então, texto de Efrém, Sírio. Eu achei mais bonito ainda. Finalmente, Isaac de Nínive. É Isaac o Sírio, ou Isaac da Síria. 613, 700 depois de Cristo. Bem depois, mas ainda bem antigo também. Quando o mundo se afoga em suas próprias ondas, lembra, o karma é gerado por nós mesmos. Virar de costas para Deus projeta nossa própria sombra. Olhemos o que plantamos. Estou começando de novo. Quando o mundo se afoga em suas próprias ondas, Deus não olha com ira, mas com lágrimas. Pois o dilúvio não nasce da vontade divina, mas do peso da ignorância que o homem carrega sobre si. As águas são os pensamentos que se multiplicam, os desejos que não encontram repouso, os medos que se erguem como muralhas. O homem constrói seu próprio abismo. Mas Deus prepara silenciosamente um refúgio, não de madeira, mas de misericórdia. A arca é o coração que aprendeu a compaixão. Quem entra nela não se salva sozinho, leva consigo o mundo inteiro. Pois aquele que viu a própria miséria passa a carregar a miséria de todos. Então somos um no amor. Vou até repetir esse trecho. Mas Deus prepara silenciosamente um refúgio, uma arca, não de madeira, mas de misericórdia. A arca é o coração que aprendeu a compaixão. Quem entra nela não se salva sozinho, leva consigo o mundo inteiro, porque entende que somos uma unidade. Pois aquele que viu a própria miséria passa a carregar a miséria dos outros. Noé não é grande por ser forte, mas por ser humilde. Ele não julga os que perecem nas águas, não se alegra por estar salvo, não se sente superior. Seu coração sofre com o mundo. E por isso Deus o escolhe. Pois o coração que não condena é semelhante ao coração de Deus. Os animais que entram na arca são as paixões da alma. Elas não são expulsas, mas acolhidas. Mesma coisa que já disse o outro.
Aquele que tenta matar suas paixões, se mata com elas. Aquele que as acolhe com mansidão, as transforma em vida. O lobo aprende a chorar. O leão aprende a vigiar. A serpente aprende o silêncio. Tudo que é tocado pela misericórdia perde o veneno. A arca flutua porque a compaixão não afunda. Quem ama não é submerso pelas ofensas, nem pelas quedas dos outros. Ele permanece acima do juízo, pois o juízo pertence a Deus, e Deus é misericórdia. Quando as águas baixam, o justo não sai correndo, ele espera, pois sabe que o mundo ferido precisa de tempo para respirar. Quando pisa a terra, pisa como quem entra num hospital, não como quem entra num palácio. Cada passo é cuidado, cada olhar é perdão. A pomba não traz apenas um ramo, traz a notícia de que a vida ainda é possível. O justo recebe esse sinal como quem recebe um doente, com ternura. O arco no céu, o arco-íris, o arco no céu não é promessa de castigo suspenso, mas lembrança de que de Deus jamais se cansa de amar. Assim, a verdadeira arca não está sobre as águas, mas dentro do homem. É o coração que aprendeu a não excluir ninguém, nem mesmo os que se afogam. Pois quem foi salvo pelo amor passa a viver para salvar, não para separar. Quem conhece o amor não pode mais voltar para trás. Então, quem foi salvo pelo amor passa a viver para salvar, não para separar. Pois bem, então, o próximo texto, justamente, o foco era dizer sim a Deus, como eu já expliquei. Mas antes, eu tenho que dizer por que é que a humanidade não diz sim a Deus? Por que ela diz não? Por que a figueira recusou o comando? Por que o mundo recusou a Deus, se virou de costas para Deus? Né? Por que os fariseus rejeitaram? Porque eles sabiam. Pôncio Pilatos disse que eles entregaram Jesus por inveja. Eles sabiam. Mas mesmo assim eles disseram não. Por quê? Por que o ser humano faz isso? Porque ele pode escolher. Porque ele tem liberdade. Senão, sem a liberdade, ele não seria perfeito. Mas isso quer dizer que ele escolhe errado. Escolher errado é algo que precisa ser corrigido, amadurecido. Como? Morrendo e renascendo. Quantas vezes? Milhões. Deus é eterno. Deus pode esperar. Depende de cada um. São 10 vidas, 100 vidas, 1 milhão de vidas. Qual a diferença? Atravessar o sofrimento. Por sua própria conta e responsabilidade. Só isso. Mais sofrimento. Então vamos adiante. Por que o ser humano diz não? Para depois dizer sim. Porque
Porque é inevitável que uma hora o filho pródigo volte para a casa do pai. Então, vamos começar pelo não. Não a Deus. Porque nós sabemos que todo problema do mundo, hoje e sempre, é a falta de Deus. É dizer não a Deus. Atualíssimo, mas sempre foi atual. Então vamos lá, não a Deus. O sofrimento faz parte da condição humana, mas é triste constatar como podemos aumentá-lo desnecessariamente por nossa própria vontade. Não foi porque Deus mandou. Nós aumentamos desnecessariamente por nossa própria vontade. Isso nasce de algo muito simples de entender, embora não de evitar. Nossa extraordinária capacidade de dizer não ao amor. Em outras palavras, o ser humano multiplica seu sofrimento por causa de seu obstinado egoísmo, que foi o que eu expliquei. Citando Isaías, Jesus diz: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os cure. Mas eles não querem. Em Mateus. De fato, resistimos à simplicidade do perdão. Não abrimos mão de controlar tudo, sem perceber que nunca o fizemos verdadeiramente. Já estudamos um texto anterior que falava: nada está sob controle. Não descemos do falso trono do centro do mundo, que levantamos para nós mesmos, o ego que tudo controla a partir do trono. Estamos totalmente identificados com a condição material e nem sequer percebemos qualquer distinção entre nossa verdadeira natureza e a falsa identidade que construímos e chamamos de ego. Então, estamos identificados com a condição material, não percebemos a verdadeira natureza. Não percebemos a falsa identidade, a identificação com o ego. Não percebemos. Resistimos ao amor divino, como se ele nos ameaçasse. Mas ele espera no portão pacientemente, sem jamais apelar para a força, sem arrombar o coração. Ele espera, ele é eterno. Mas sua luz nos incomoda, porque revela a sombra que desejamos amar e manter, nossa própria sombra. O amor de Deus não é cobrança, é fonte. Mas somos nós que resistimos a sermos realmente amados. Mas verdadeiramente como pai, ele sabe que o coração humano, depois de muitos caminhos, continua secretamente procurando aquilo que nunca deixou de procurar. Que nem o filho pródigo. Ele está lá no mundo, mas a semente uma hora vai vir à tona. O Espírito Santo, que fala para ele voltar, é a consciência dele que nunca deixou de ser dele. Isso porque, então, sua verdadeira natureza, deixa eu voltar ao começo do parágrafo, mas só um momentinho. Pronto, deixa eu voltar ao parágrafo. Mas verdadeiramente como pai, ele sabe que o coração humano, depois de muitos caminhos,
continua secretamente procurando aquilo que nunca deixou de procurar. Isso porque sua verdadeira natureza, embora coberta pelas nuvens densas, escuras do esquecimento, permanece brilhando como o sol eterno por trás das nuvens. A verdadeira natureza nunca vai morrer, nunca vai desaparecer. Ela vai ter que aparecer uma hora ou outra. Mas cedo ou mais tarde, ou muito mais tarde, não importa, as nuvens se dissiparão e o sol voltará a brilhar. Deus pode esperar, ele é eterno. O problema é que, quanto maior a demora, maior o sofrimento que atravessamos por nossa própria conta. Pois dizemos, quero conhecer o mundo. Dizemos, eu cuido da minha vida. Se Deus nos pede que perdoemos 70 vezes 7 vezes, com muito mais razão, ele nos perdoa muito mais. Mas é preciso querer, aceitar o amor conscientemente. Então, um dia, despertaremos do pesadelo. Esse texto meu aqui, sinceramente, ficou muito bem escritinho, porque tudo que eu explico está no texto. Então, agora, nós vamos ver os textos dos autores sobre dizer não. Tá? E o primeiro é Pascal. Não tem a data aqui, mas Pascal, se não me engano, é lá pelos 1600. Pascal. Descobri que toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saberem permanecer em repouso num quarto. Veja que forte que ele está dizendo. Descobri que toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saberem permanecer em repouso num quarto. O homem procura ruído porque teme o silêncio, tem medo. O homem procura ruído porque teme o silêncio. Procura ocupações porque teme encontrar-se consigo mesmo. Lança-se em negócios, projetos, disputas, viagens, entretenimentos, ambições e paixões. Não porque essas coisas bastem para torná-lo feliz, mas porque o impedem de perceber sua condição. São distrações para que ele não olhe para si mesmo, que o ser humano não encare a si mesmo. Se possuísse aquilo que diz desejar, não estaria satisfeito. Pois o que verdadeiramente procura não é aquilo que imagina. Busca distração, busca esquecimento, busca fugir do vazio que pressente dentro de si. Daí vem essa agitação incessante. Um homem passa a vida inteira correndo atrás de alguma ocupação que julga indispensável. Obtém aquilo que perseguia e logo recomeça a inquietação. Se não possui o objeto desejado, sofre por sua ausência. Se o possui, sofre pelo tédio, que nasce depois da posse, que não resolveu nada. Assim, oscila perpetuamente entre ansiedade e enfado. Perpetuamente entre ansiedade e tédio. O homem não suporta permanecer consigo mesmo. Por quê?
Se permanecesse, veria sua fragilidade. Mas ele se julga todo-poderoso no trono do centro do mundo. O homem não suporta permanecer consigo mesmo, porque se permanecesse, veria sua fragilidade, veria sua mortalidade e ignorância, veria que é incapaz de encontrar em si mesmo o fundamento de sua paz. Então, inventa distrações, não importa muito quais, seja um jogo, uma guerra, uma carreira, uma paixão, uma preocupação qualquer. Basta que o mantenham afastado daquilo que teme contemplar. Basta que o mantenham afastado de si mesmo. É por isso que os homens amam tanto o tumulto. Não porque o tumulto cure sua miséria, mas porque a encobre. Não porque o ruído lhes dê felicidade, mas porque os impede de ouvir certas perguntas. Perguntas perigosas. Quem sou eu? O que procuro verdadeiramente? Por que nada finito consegue saciar-me? Que fome é essa que permanece viva, mesmo quando tantas satisfações foram experimentadas? O homem deseja ser feliz, isso é incontestável. Todos os homens procuram a felicidade, mas por caminhos tão estranhos. Uns buscam-na no poder, outros no prazer, outros no conhecimento, outros na aprovação dos demais. E, contudo, nenhum desses caminhos consegue extinguir completamente sua inquietação. Pois existe no coração humano uma abertura que as coisas do mundo não conseguem preencher. Esse vazio só Deus preenche. O homem carrega consigo a memória obscura de uma grandeza perdida. É grande porque sabe que é miserável. O homem carrega consigo a memória obscura de uma grandeza perdida. É grande porque sabe que é miserável. A árvore não sabe que é miserável. O homem sabe. Mas sua grandeza torna-se também sua dor, porque reconhece sua indigência sem conseguir curar-se por si mesmo. Eis então a estranha condição humana, demasiado grande para satisfazer-se com o transitório, demasiado frágil para encontrar em si mesma o repouso. É grande pelo orgulho e fraca para se curar e repousar. E em vez de encarar esse mistério, o mundo prefere divertir-se. Assim, tipo carnaval. Em vez de encarar esse mistério, o mundo prefere divertir-se. Prefere preencher as horas. Prefere correr, ocupar-se, não pensar. E assim, vive como se Deus não existisse. Não necessariamente por convicção profunda, mas por dispersão, por exteriorização, por incapacidade de parar. Mas incapacidade de parar porque ele não quer, porque ele não aguenta o vazio de olhar a si mesmo. Por exteriorização, por incapacidade de parar, pois talvez
se parasse verdadeiramente, ouviria algo que tenta silenciar há tanto tempo. A inquietação do coração, que procura um bem infinito, sob o nome enganoso de 1000 bens passageiros. Então, Pascal está dizendo que o ser humano, ele pressente que só Deus poderia preencher esse vazio. Ele fala exatamente aquele discurso, né, que eu trago aqui, que nós temos um vazio que só Deus pode preencher, mas a gente não enxerga, então quer preencher com as coisas do mundo, não vai vir uma coisa que presta para preencher esse vazio infinito que só Deus infinito pode preencher. Então, é um rosário de infelicidades, insatisfações, alegrias falsas, como o carnaval, por exemplo, sofrimento, muito sofrimento desnecessário, né? Muito purificação de lei do karma, mas também muito sofrimento por acréscimo desnecessário, e sempre correndo no fundo para não olhar para si mesmo. Do texto do Pascal, a gente também conclui uma coisa que eu sempre falo aqui: as pessoas morrem de medo da solidão. Porque na solidão elas vão ter que olhar para si mesmas, elas não aguentam. A experiência da solidão é fundamental. O ser humano não foi feito para viver sozinho o tempo todo, mas em alguns momentos ele precisa se recolher. Ele está se projetando o tempo todo para fora, projeção mental. O tempo todo, integral. Precisa ter um recolhimento. E as pessoas têm pavor desse recolhimento. Basta ver o medo que eles têm da solidão. Tá? O homem foi feito para interagir, né? Perdoar o próximo, amar, mas precisa se voltar para dentro onde está Deus. Eles não querem. Não querem. E ele não é só não querer, tem pavor de fazer isso. Pavor de olhar para si mesmo. Então, nós estamos no estudo do não, e a semana que vem a gente estuda o sim, começando por Maria, que é o sim mais famoso de todos, tá bom? Agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã nós estamos aqui com o Taniguchi, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite.